Em 1997, foi negociado na cidade de Kyoto, no Japão, o primeiro tratado mundial sobre o meio ambiente. Efeito estufa, buracos na camada de ozônio eram termos com os quais a população do planeta começava a se acostumar. Mais de uma década depois, iniciativas para impedir o avanço das consequências do aquecimento global continuam esbarrando em questões políticas e econômicas. O problema é que o planeta não pode esperar, e os efeitos das mudanças climáticas preocupam e assustam a humanidade. Para conversar sobre essas mudanças, suas causas, consequências e o que cabe a cada um de nós nessa história, nós convidamos o climatologista e pesquisador do INPE, Carlos Nobre. Olá, professor, tudo bom? Tudo bem, Cristina. Professor, enchentes, furacões, calor fora de hora, desencontrado com as estações do ano, já são indícios das mudanças climáticas? Alguns desses episódios muito incomuns já são, sim, evidências que as mudanças climáticas já estão conosco, elas não são algo projetado para o futuro. Por exemplo, em quase todo o mundo, as chuvas de grande intensidade estão ocorrendo mais e mais vezes. Por exemplo, um fenômeno de chuvas excessivas que podia acontecer no passado uma vez a cada 20, 30, 40 anos, hoje acontece a cada 5 anos, 10 anos. Então, isto é sim, um planeta mais quente terá esses fenômenos extremos acontecendo mais vezes e o clima ficará mais variável. Secas e logo depois inundações, chuvas muito intensas. Aqui no Brasil, que mudança que é mais visível? Aqui é mais fácil perceber, apesar que talvez não seja visível para um frequentador de praias, é que o nível do mar subiu em torno de 20 centímetros no século XX nas costas brasileiras. As pessoas não percebem porque é uma subida muito lenta, mas é inexorável. O nível do mar continuará a subir, pode subir qualquer coisa entre 40 centímetros até 1,2 metros neste século. Mas outras coisas já são muito evidentes. O número de dias frios diminuiu, principalmente no sul e sudeste do Brasil. Noites frias também diminuíram. Ao contrário, as ondas de calor, as noites quentes, os dias quentes, esses aumentaram muito. Também é um fenômeno que ocorre lentamente, mas quando nós comparamos esta década com 50 anos atrás, não há mais dúvida. Tanto é que a cidade de São Paulo, que era conhecida como Terra da Garoa, hoje não tem mais garoa. A cidade de São Paulo ficou muito quente devido à urbanização e também devido ao aquecimento global. A garoa não forma mais na cidade de São Paulo. Até quanto a temperatura mundial pode subir? Existe algum limite da catástrofe? Não há limite. Na história geológica do planeta, a temperatura da Terra já foi muito mais alta e um pouco mais baixa até. Mas a questão é que a vida na Terra, ela não se desenvolveu com grandes variações, pelo menos nos últimos milhões de anos. O clima foi muito estável e a civilização se desenvolveu nos últimos 10 mil anos com enorme estabilidade climática. Então, a preocupação de uma rápida mudança climática, em que a temperatura poderia subir 3, 4, 5 graus ou até mais em 100 anos, é que os processos biológicos que dão suporte à vida, para esses processos é uma enorme novidade, é uma surpresa. A evolução biológica ela não conhece esse tipo de velocidade de mudança do clima. Então, nós estamos entrando numa terra incógnita. O que vai acontecer? Como os sistemas biológicos vão responder? Muitas espécies se extinguirão. Nós somos muito resistentes, nós somos muito adaptáveis à espécie humana, mas os sistemas que suportam a qualidade de vida que nós temos hoje, eles podem ser seriamente ameaçados na escala de décadas e certamente o serão na escala de séculos se nós não conseguirmos reduzir o aquecimento global. O aquecimento global é causado principalmente pelo efeito estufa, não é? O que exatamente é o efeito estufa? O efeito estufa é uma propriedade que a nossa atmosfera do planeta Terra tem, é uma propriedade muito importante. Se não fosse o efeito estufa, nós provavelmente não teríamos a vida como ela se apresenta. Poderíamos ter vida no planeta Terra no fundo dos oceanos. Mas a vida é possível no planeta Terra porque a temperatura da superfície dos continentes está acima de 0 graus. A água não está congelada.
Se não fossem esses gases, são gases em muito pequenas quantidades, o vapor d'água, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso e alguns outros gases que existem naturalmente na atmosfera, a temperatura do nosso planeta na superfície seria menos 18 graus. 18 graus negativos seria uma imensa bola de gelo. Então a vida é possível porque esses gases, eles aprisionam o calor na atmosfera. A Terra continuamente está recebendo radiação solar à superfície e ela joga calor para o espaço. Se não houvesse esses gases, esse calor rapidamente chega no espaço e a Terra seria muito fria. A questão do aquecimento global é que nós estamos injetando esses gases, principalmente o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, através das atividades humanas, numa velocidade tão espantosa que a atmosfera não consegue se livrar, ela não consegue se limpar. E a continuar as emissões, a continuar o aumento das emissões, esses gases poderão dobrar, triplicar nos próximos 100, 150 anos. E se isso acontecer, o que nós não desejamos, a temperatura média no planeta poderá subir 4, 5, 6 graus. Isso é uma tremenda de uma mudança climática. Só para lhe dar uma ideia, 22 mil anos atrás, a Terra estava no pico da sua última glaciação. A temperatura média era 5 graus mais fria do que hoje. Então, nós podemos fazer o que leva 10 a 20 mil anos em 100 anos. Professor, isso é reversível? Se nós controlarmos as emissões de gases poluentes daqui para frente, podemos voltar até um país, um planeta como há 40 anos, 50 anos atrás, por exemplo? Nós já passamos do ponto de retorno. Não é, por exemplo, não é mais possível impedir o aumento do nível do mar dezenas de centímetros nos próximos 100, 200, 300 anos. Se nós milagrosamente não lançássemos nenhuma molécula de gás de efeito estufa na atmosfera hoje e não lançássemos mais no futuro, o nível do mar ainda subiria por mais de 1000 anos. Não é mais possível parar a máquina climática. Esses gases, eles ficam muito tempo na atmosfera. É difícil remover, por exemplo, o gás carbônico. Pode levar dezenas de anos a séculos para conseguir que processos naturais removam o gás carbônico. Então, nessa perspectiva, nós vamos ter que conviver com o aquecimento global por muitas e muitas gerações, por séculos. Não é mais possível reverter completamente o efeito do aquecimento global. O que nós temos que fazer é moderar a sua intensidade, quer dizer, reduzir as emissões, praticamente reduzi-las a zero nos próximos 50 a 100 anos, de tal modo que o aquecimento máximo não passe de 2 graus. Essa é uma grande meta, inclusive hoje inscrita na Convenção Climática, quer dizer, fazer todo o esforço para que as temperaturas não passem de 2 graus em relação ao período pré-industrial, quer dizer, nós já aumentamos a temperatura 0,8 graus, nós temos mais 1,2 graus para ficar dentro desse limite. Só que se nós não fizermos nada, a temperatura vai aumentar 1 grau nos próximos 200 anos. Então nós praticamente já chegamos nesse limite, nós temos que rapidamente reduzir as emissões. Professor, e o buraco na camada de ozônio? Não se fala mais no buraco na camada de ozônio, ele ainda está lá, ainda existe, o problema já foi resolvido? Não, o buraco de ozônio em cima da estratosfera do continente antártico acontece todos os anos, como vem acontecendo há mais de 20 anos, principalmente no fim de setembro, outubro e novembro, e no meio de dezembro ele já voltou, já foi preenchido. Isso é um fenômeno que acontece todos os anos devido que ainda existe uma quantidade muito grande dos causadores do buraco de ozônio, que são os clorofluorcarbonetos, os famosos CFCs, que são os fluidos de refrigeração ou que se usavam antigamente em sprays. O processo de reconstituição do buraco da camada, o desaparecimento do buraco é um processo lento. Provavelmente até meados desse século a atmosfera sobre a Antártica terá voltado ao normal. E nós aqui no Brasil, qual é a nossa maior fonte de poluição? São as queimadas na Amazônia ou a extração de combustível, o uso de combustível? Como é que o Brasil polui a atmosfera? Hoje no Brasil, hoje nos últimos 20, 30 anos, a nossa principal fonte de emissão de gases de efeito estufa é a mudança da vegetação. São os desmatamentos na Amazônia, as queimadas, os incêndios florestais,
não só na Amazônia, nos cerrados também. O desmatamento do cerrado nos últimos 20 anos representa aproximadamente 1/3 das emissões da Amazônia. Então é uma fonte muito importante de gases de efeito estufa. Em segundo lugar, a agricultura brasileira. O gado emite metano, os solos agrícolas emitem gás carbônico, os fertilizantes, o uso de fertilizantes nitrogenados resulta em emissão de óxido nitroso. Então, somando tudo isso, a agricultura brasileira representa em torno de 25% das emissões brasileiras. Mudança de vegetação, desmatamentos na Amazônia e Cerrado, 50%. E os outros 25% é energia, principalmente a queima de combustíveis fósseis, o petróleo, a gasolina, o diesel, um pouco de carvão mineral que se usa no Brasil em termoelétricas e também em siderurgia, e a produção de cimento, as indústrias, então, e o tratamento de resíduos também. O tratamento de resíduos significa emissões de metano e de gás carbônico. E quais são as metas brasileiras para a diminuição dessas emissões? As metas brasileiras de diminuição são muito audaciosas, na verdade elas são as mais importantes do mundo, eu poderia até dizer, sem exagero. O Brasil é um país em desenvolvimento, de acordo com a Convenção do Clima, Convenção das Mudanças Climáticas, ele não tem uma responsabilidade obrigatória de reduzir emissões. Mas o Brasil recentemente lançou internacionalmente um plano de até 2020 reduzirmos entre 36% e 39% de todas as emissões brasileiras do que elas seriam em 2020. Para lhe dar uma ideia de quão importante é esse compromisso, essa meta brasileira, se a lei americana para a redução das emissões, que hoje está em discussão no Senado americano, passar, ela prevê uma redução de 17% das emissões dos Estados Unidos em relação a 2005 até o ano de 2020. Isso é mais ou menos do mesmo tamanho em volume de emissões que as metas brasileiras. Quer dizer, o Brasil, que não é obrigado a reduzir suas emissões, estaria dando uma contribuição à redução do problema do aquecimento global do mesmo tamanho que os Estados Unidos se propõem a fazer até 2020. É lógico que a conclusão disso tudo é que a meta americana é muito tímida. Nós vamos alcançar as nossas metas? É possível alcançar uma meta desse tamanho? Grande parte do atingimento desse compromisso vem através da redução dos desmatamentos na Amazônia e dos cerrados. Isso é um desejo da sociedade brasileira. Hoje há uma grande consciência que não é mais necessário expandir a agricultura sobre os ecossistemas, sobre a floresta, sobre o cerrado. A agricultura brasileira tem que buscar aumentar a sua eficiência nas áreas já desmatadas. Então existe uma grande consciência nacional, inclusive do próprio setor agrícola. O Brasil tem uma matriz energética muito favorável, ela é uma das mais limpas do mundo, hidroeletricidade, biocombustível. Então o Brasil pode radicalizar o uso, por exemplo, da biomassa para gerar energia elétrica, queimar a biomassa, a palha da cana, o bagaço da cana, restos da agricultura, restos da indústria madeireira, e isso ser uma fonte muito importante de energia elétrica. O Brasil tem um potencial praticamente inexplorado de energia do vento, energia eólica. E nós mal arranhamos ainda o uso da energia solar. Então, se nós caminharmos no sentido do uso dessas energias limpas, o Brasil poderá chegar tranquilamente em 2020 atingindo essas metas e até superá-las. Mas, professor, nós estamos falando aqui sobre energias limpas, energias alternativas. O país acabou de descobrir e está investindo no pré-sal. Isso é um retrocesso em termos ecológicos? Se o Brasil queimar todo esse petróleo no território brasileiro e essa queima significar que o Brasil atrasa ou abandona o seu caminhar em direção às energias limpas, às energias renováveis, será um grande retrocesso. A minha expectativa é que o Brasil use essa riqueza mineral, que certamente será utilizada, porque ela tem um valor estratégico muito grande na maneira que o mundo foi construído, o desenvolvimento do século XIX e do século XX, que é hoje já anacrônico, mas ele existe ainda como uma realidade concreta. Se o Brasil usar essa riqueza para
alavancar, para nos dar a possibilidade concreta, financeira, do grande salto para o futuro. Quer dizer, a riqueza do petróleo, alavancando o uso das energias renováveis, alavancando os déficits históricos que o Brasil tem em educação, em saúde e também em ciência e inovação tecnológica. Se isso for feito, o custo é grande para o planeta, é mais emissão, mas terá valido a pena porque a longo prazo o Brasil estará totalmente preparado para, quem sabe, ser um dos países mais limpos do mundo. Quer dizer, finda a era do petróleo, que eventualmente acabará ainda nesse século, o Brasil sairia desta era do petróleo como um país limpo. Professor, Estados Unidos e China são os maiores poluidores atualmente. Os Estados Unidos têm uma meta que ainda vai ser votada muito tímida. E a China, o que ela se propõe ou não se propõe a fazer em relação a isso? Por enquanto, a China ela está numa posição de não aceitar nada que possa significar uma diminuição do tremendo aumento, crescimento da sua economia. Um outro aspecto que tem que ser considerado que boa parte da emissão da China é para produzir produtos que são consumidos no resto do mundo, principalmente no mundo desenvolvido. Então, a China também corretamente, isso é verdade para outros países, inclusive o Brasil, ela diz, espera aí, mas eu estou aqui emitindo muito, mas é para vender produto barato para vocês. Então você tem que assumir um pouco dessa minha cota de emissão. Então existe uma enorme discussão hoje onde colocar as emissões. É no país onde o gás carbônico está sendo emitido, ou parte dessa emissão tem que ser colocada no país que consome o produto gerado no país que emitiu. Essa é uma questão muito difícil e a Convenção do Clima ela também debate essa questão. Mas de qualquer modo, para a atmosfera não importa muito. O que importa para a atmosfera é a redução das emissões. Mas diminuir as emissões de carbono para os países em desenvolvimento e países pobres muitas vezes causa um impacto na economia, como o senhor já falou. Existe algum planejamento de investimento dos países ricos nesses países pobres? A Convenção do Clima, ela prevê que a redução das emissões dos países em desenvolvimento será auxiliada, assistida financeiramente pelos países ricos. E se discute muito a criação de fundos para isso. Essa discussão evolui muito lentamente e ela está muito aquém das necessidades dos países em desenvolvimento para, de fato, mudarem a sua trajetória. O Banco Mundial estimou que só a China precisaria da ordem de 120 a 180 bilhões de dólares por ano. Então, de onde virá todo esse fluxo financeiro? Essa é uma grande questão que as discussões diplomáticas e políticas não podem fugir. Professor, o senhor propõe uma mudança no nosso padrão de desenvolvimento. O senhor propõe um desenvolvimento tropical. O que é isso? O desenvolvimento tropical, ou em outras palavras, tornar o Brasil uma potência ambiental tropical, é reconhecer que a nossa grande potencialidade, ela está na nossa abundância de recursos naturais típicos de um país tropical. Nós temos a mais importante e diversa biodiversidade do planeta, nós temos terra, nós temos água, nós temos sol, nós temos vento, nós temos oceano. Até hoje, nenhum país tropical conseguiu inserir na sua economia a riqueza da biodiversidade, e nem o Brasil. Em um ou outro aspecto, sim, na energia da água, da hidroeletricidade, no nosso sucesso com biocombustíveis, mas isso é muito pouco para a riqueza que nós temos. Então, nós temos que olhar para a nossa riqueza, que é a riqueza tropical, e inventarmos um desenvolvimento que não existe em nenhum lugar do mundo. É por isso que ele não foi replicado ainda no Brasil, porque o nosso modelo de desenvolvimento, os países em desenvolvimento, normalmente é olhar para o que deu certo no mundo industrializado e copiar. E como não existe país desenvolvido tropical, então ficou um problema, um círculo vicioso. Sempre olhando para o mundo desenvolvido, industrializado, com outra realidade. E não vimos que a nossa riqueza mesmo estava embaixo do nosso nariz e nós pouco a temos aproveitado. Então, a riqueza tropical é
olharmos essa potencialidade toda, e nós estamos aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é um exemplo dessa riqueza tropical, e inventarmos esse modelo de desenvolvimento. E essa invenção de desenvolvimento passa muito por ciência, por educação, por tecnologia. Então nós temos que também basearmos esse novo modelo de desenvolvimento na melhor ciência e na inovação tecnológica. E professor, e o que o cidadão comum dentro dessa equação para salvar o planeta pode fazer? Deixar de usar automóvel e de bicicleta para o trabalho, isso efetivamente ajuda? Ajuda e muito. Lógico que a solução dessa questão, a diminuição do risco, a diminuição das emissões, ela passa por grandes ações de governo, políticas públicas abrangentes que facilitem uma transição para uma economia de baixo carbono. Mas no fundo, o cidadão e o consumidor, eles têm a última palavra. O cidadão é que precisa desejar esse outro modo de desenvolvimento. Nós copiamos um modelo americano, um modelo de consumo, um modelo de vida. Nós temos que achar o nosso próprio modelo. Um modelo indo para a sustentabilidade. Significa consumir, porém com sabedoria, com muita parcimônia e pensando no reflexo do nosso consumo, da nossa qualidade de vida no planeta. Então, a questão do transporte é essencial. Quer dizer, nós temos, globalmente falando, nós temos que ter transportes eficientes, que são transportes públicos. O veículo individual é muito caro para o planeta, principalmente se ele emitir gás carbônico de combustível fóssil, de gasolina, de diesel. Então, nós temos que cada vez mais utilizar transporte público, e a bicicleta é um excelente exemplo. As cidades têm que se preparar para receber a bicicleta. Por exemplo, na Holanda, quase 50% da população vai ao trabalho de bicicleta. E o Brasil é um país tropical, um país que não é muito frio. Quer dizer, as pessoas poderiam aqui se deslocar também, mas as cidades não estão preparadas para isso. Então, tem que haver um pensamento que é uma junção do poder público, de políticas públicas, com a vontade das pessoas. Professor, agora para terminar, um exercício de futurologia. Como é que o senhor vê o planeta daqui a 50 ou 100 anos? Eu sou otimista. Eu acho que daqui a 50 anos, novas tecnologias permitirão que o planeta já esteja realmente numa trajetória de baixo risco. Uma trajetória em que as emissões terão reduzido, vamos dizer assim, 60%, 70%, 80%. Daqui a 50 anos, o planeta talvez esteja no máximo de sua população em toda a história desse planeta. 9 bilhões, 9,2 bilhões, no pico. Então é um desafio enorme alimentar e dar qualidade de vida a 9 bilhões de pessoas em torno daqui a 50 anos. Depois a população começará a declinar lentamente. Então daqui a 50 anos, certamente nós já saberemos se o planeta encontrou um ponto de equilíbrio, reduzimos a maior parte dos riscos, teremos uma estratégia para salvar muita coisa que mesmo com 2 graus de aumento da temperatura acontecerá, por exemplo, na biodiversidade. Muitas espécies poderão desaparecer mesmo com 2 graus. Se passarmos no teste do 2050, aí sim o meu otimismo é muito maior para 2100. 2100 a população do planeta já terá que ter diminuído muito, talvez nós tenhamos 3 bilhões e meio de pessoas em 2100, sem pobreza. Esse século é o século de vencer de uma vez a pobreza, que ainda é muito grande no planeta, que ainda mais que 50% das pessoas do planeta são pobres, e um planeta com menor população, sem pobreza e já tendo plenamente encontrado a fórmula de viver bem nesse planeta sem ameaçar o seu futuro. Esse é o meu exercício de futurologia. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço imensamente a oportunidade. E o Sala de Notícias fica por aqui. Até a próxima.